Seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural. E o relato de hoje é A Comida Amaldiçoada da Minha Sogra. E antes de eu começar, gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse aquela curtida, certo? E vamos lá. É o relato da Marina. Olá, antes de tudo, quero agradecer sinceramente a você por ler o meu relato. Meu nome é Marina, tenho 32 anos e o que eu vou contar aqui não é apenas uma lembrança. É um trauma marcado no meu corpo, na minha mente e principalmente na minha alma. Se eu estou viva para dar esse testemunho, é porque algo maior do que eu interveio nos últimos instantes. Mas a verdade é que eu quase morri. Tudo começou no ano passado, quando a minha vida parecia seguir um rumo tranquilo, pacífico, até que a uma única refeição, um prato feito com suposto carinho, mudou tudo. Era a comida da minha sogra, a Dona Helena, uma mulher que muitos descrevem como reservada, tradicional ou religiosa demais. Mas quem a conhece de verdade sabe que existe algo mais profundo, mais obscuro, algo que ela faz questão de esconder atrás de um sorriso rígido e um olhar que nunca demonstra emoção. Hoje eu sei o que ela colocou na minha comida. Hoje eu sei a intenção real por trás do gesto. Hoje eu sei que aquilo não era apenas comida, era um ritual, um feitiço, uma sentença. Então, obrigado novamente por estar aqui comigo. Eu preciso tirar isso de dentro de mim. E se você está lendo, significa que de alguma forma essa história precisava chegar até você. Respire fundo que eu vou contar, não é fácil. Então vamos lá. Eu conheci o meu marido André quando tinha 27 anos. Foi tudo muito rápido entre nós. Namoramos apenas 6 meses antes de casar, porque o amor queimava forte, sincero, e parecia que tínhamos encontrado um no outro um tipo de paz que nem sabíamos que procurávamos. Mas havia uma pessoa que nunca provou a nossa relação, a mãe dele, Dona Helena. Desde o primeiro instante, ela me olhou com uma mistura de desconfiança e desprezo. Não era o olhar de uma sogra protetora, era algo mais frio, mas quase clínico. Ela nunca levantou a voz comigo, nunca me xingou, nunca me tratou mal, diretamente. Mas o silêncio dela doía mais do que qualquer grito. Era como se ela estivesse sempre me avaliando, sempre me vigiando, sempre esperando que eu cometesse algum erro para justificar o ódio que ela tinha por mim, sem nem me conhecer. André dizia que era coisa da cabeça dela, que a mãe dele tinha dificuldades em aceitar mudanças, que eventualmente ela se acostumaria comigo. Eu quis acreditar, mas sempre que ela chegava perto, eu sentia um incômodo. Sabe aquela sensação de quando um inseto anda pelo seu braço, só que você não vê nada? Ou quando o ar parece ficar mais pesado, mais quente, mais denso? Era isso que eu sentia diante dela. Eu tentava ignorar, tentava ser gentil, tentava não deixar o André perceber a tensão. Mas lá no fundo, algo me dizia que havia alguma coisa errada com aquela mulher. E eu estava certa. Tão certa que chega a me arrepiar só de lembrar. Tudo aconteceu numa tarde de domingo. André trabalhava naquele dia. E eu estava em casa arrumando algumas coisas quando recebi uma mensagem inesperada dela. Marina, fiz um almoço especial, gostaria que você viesse comer comigo. Eu gelei. Ela nunca tinha me convidado para absolutamente nada. Pelo contrário, fazia questão de me evitar. Eu demorei para responder. Mostrei a mensagem para o André, que ficou surpreso, mas animado. Vai, amor, ela deve estar tentando se aproximar. Queria tanto ver vocês duas se dando bem. Com relutância, aceitei ir. Mal eu sabia que aquele seria o pior erro da minha vida. A casa de Dona Helena sempre me causou arrepios. Era velha, com móveis antigos e pesados. Cortinas grossas demais para uma casa tão pequena. Havia um cheiro constante de ervas queimadas. Uma mistura que me deixava com náuseas desde a primeira vez que eu pisei ali. Quando bati na porta, ela abriu imediatamente, como se estivesse me esperando encostada do outro lado. Entre, Marina, o almoço está quase pronto. O tom era neutro demais. As palavras eram cordiais, mas o olhar parecia vazio, sem vida. Ao entrar, notei que todas as janelas estavam fechadas, mesmo sendo uma tarde quente. As velas, sim, haviam velas acesas em pleno dia, iluminavam pontos estratégicos da casa.
Havia sombras que se mexiam como se tivessem vida própria. Eu tentei ignorar. Eu queria acreditar que era apenas a minha imaginação. Sente-se, querida, ela disse, indicando a mesa posta. O prato estava tampado com uma tampa de vidro, e ao aproximar senti um cheiro estranho. Não era ruim, mas também não era normal. Era um aroma doce demais, quase enjoativo, como frutas passadas misturadas com especiarias desconhecidas. Fiz especialmente para você, ela disse. E sorriu, um sorriso que não era dela, forçado, esticado demais, e tentando parecer educada, e sentei. Ela ficou de pé atrás da cadeira, me observando. Não se sentou, não pegou o prato para si, apenas me observava. Senti meu estômago embrulhar. Não vai comer? Perguntei, desconfortável. Fiz só para você, ela respondeu sem desviar os olhos. Essa foi a primeira vez naquele dia em que eu pensei em levantar e ir embora, mas não tive coragem. Eu queria melhorar a relação. Eu queria fazer aquilo dar certo. Então respirei fundo e levantei a tampa do prato. Era um cozido de carne com batatas, cenouras e algumas ervas que eu não reconhecia. Tinha um caldo espesso, quase avermelhado, que brilhava como se tivesse óleo demais. O cheiro era intenso. Ainda assim, tentei sorrir. Obrigado, dona Helena. Parece ótimo. Ela não respondeu, apenas continuou me encarando. Peguei o garfo com a mão trêmula e levei a primeira garfada até a boca. O gosto era estranho, uma mistura agridoce com um fundo amargo que grudava na língua. Mas o pior não foi o sabor, foi o calor. Assim que engoli, senti uma onda quente percorrer minha garganta, descendo como se eu estivesse engolindo álcool puro. Meus olhos lacrimejaram, minha respiração ficou pesada. E ela sorriu. Está gostando? Eu menti, claro que menti. Está ótimo. Então coma, o importante é que você termine tudo. A frase ecoou na minha cabeça de um jeito estranho. É importante que você termine tudo? Foi ali que eu senti o primeiro sinal de alerta espiritual. Não era psicológico, não era apenas medo da sorte. Era como se algo em mim, algo profundo, gritasse: não continue. Mas eu, teimosa, tentando evitar conflitos, levei a segunda garfada à boca. E foi então que tudo começou a piorar. Com a segunda garfada, a sensação ficou 10 vezes pior. O calor virou queimação, era como se algo vivo se mexesse dentro do meu estômago. Comecei a suar frio. Minha visão ficou levemente turva e minhas mãos tremiam sem eu conseguir controlar. Sogra, minha voz saiu fraca. Acho que eu não estou passando muito bem. Ela inclinou a cabeça devagar, como um animal observando sua presa. Continue, precisa agir. Isso precisa agir? A frase me rasgou por dentro. O que tem nessa comida? Ela sorriu, o sorriso mais diabólico que eu já vi. Apenas o que você merece. Eu derrubei o garfo. Meu coração disparou tão forte que parecia querer sair pela minha garganta. Aquela mulher queria me fazer mal, queria me enfraquecer, queria me destruir. Eu tentei levantar, mas minhas pernas ficaram moles. Parecia que o chão estava inclinado. Me apoiei na mesa, mas minhas mãos escorregaram no suor. Mas as minhas mãos escorregaram no suor. O que você fez comigo? E foi nesse instante que ela se aproximou do meu ouvido, tão perto que senti a respiração gelada dela. Você nunca deveria ter casado com meu filho. Aquela frase explodiu na minha cabeça. Eu tentei correr, tentei fugir, mas meu corpo não respondia. E foi então que perdi o equilíbrio e desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Minutos, horas, perdi totalmente a noção. Mas durante aquele período tive sonhos estranhos, sombras ao meu redor, sussurros dizendo meu nome, risos femininos, rostos que eu nunca tinha visto antes, mas que pareciam me conhecer. E no meio de tudo isso, o rosto da dona Helena, observando, sorrindo. Quando finalmente abri os olhos, estava deitada no sofá da casa dela. A sala estava escura, iluminada apenas pelas velas. Um cheiro forte de ervas queimadas enchia o ambiente. Minhas mãos formigavam. Meu estômago parecia uma pedra quente. Minha boca estava seca como areia.
E ela estava ali, sentada diante de mim, calma, serena, como tivesse acontecido. Está acordada? Disse. Ótimo, agora podemos terminar. Meu sangue gelou. Ela se levantou lentamente e trouxe um pote pequeno feito de barro, cheio de um pó escuro que eu nunca tinha visto antes. Você vai comer o resto, ela disse, e depois vai tomar isso. Eu tentei levantar, mas meu corpo ainda parecia anestesiado. Por quê? Minha voz era um fio de ar. Por que está fazendo isso comigo? Ela se aproximou, a luz das velas refletia nos olhos dela, tornando-os ainda mais pretos. Porque você tirou meu filho de mim, e eu vou tirá-lo de você. Cheguei a sentir minhas entranhas revirarem, não só pelo que havia comido, mas pelo horror que aquela mulher carregava dentro de si. Ela colocou o pote na mesa e se virou para pegar alguma coisa na cômoda. Naquele instante, percebi que os meus dedos começavam a responder novamente. Eu precisava sair dali de qualquer jeito. Com a pouca força que eu tinha, eu rolei do sofá para o chão, tentando alcançar a porta. Cada movimento parecia arrancar pedaço de mim, mas eu continuei. Eu tinha que continuar. Aonde você pensa que vai? Ela gritou assim que percebeu, e veio atrás de mim. Eu me arrastei pela sala, sentindo meu corpo queimar por dentro. Quando consegui alcançar a porta, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a maçaneta. Ela se aproximou rápido. Eu podia ouvir os passos fortes, determinados, ouvir a respiração dela pesada. E quando finalmente consegui abrir a porta, senti uma mão fria agarrar meu tornozelo. Você não vai estragar tudo, ela gritou. Eu chutei com a outra perna sem mirar, apenas desesperada. Por sorte, acertei o rosto dela. Ela soltou, mas só por um segundo. Eu me levantei cambaleando e corri para a rua. Corri como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. Quando cheguei em casa, caí na porta, desmaiei pela segunda vez. Acordei no hospital, com André ao meu lado, desesperado, chorando, com as mãos segurando as minhas. Meu Deus, amor, o que aconteceu? Ele repetia. Eu não conseguia responder. Minha voz não saía, minha mente parecia girar. Os médicos disseram que eu estava intoxicada, que havia algo na minha corrente sanguínea que eles não conseguiram identificar, que eu poderia ter morrido. E tudo o que eu consegui fazer foi chorar, por medo, por dor, por sentir que algo dentro de mim ainda estava errado. A verdade veio depois. Não foi fácil contar para o André o que tinha acontecido. No começo ele não acreditou. Achou que eu estava delirando, achou que eu estava exagerando. Mas quando ele foi confrontar a mãe, ela simplesmente disse: ela merecia. Foi então que começamos a nos afastar dela, para sempre. Mas até hoje, quando estou sozinha, ainda sinto aquele calor dentro de mim, aquela sensação de algo se mexendo, aquela lembrança de gosto amargo, aquela certeza de que aquele prato não era só comida, era um feitiço que quase tirou a minha vida. E nunca mais eu fui a mesma. Obrigado por ler até aqui, obrigado por me ouvir, obrigado por ler, obrigado por ser essa presença silenciosa que me deu coragem para reviver tudo isso. Eu jamais vou esquecer aquele dia, jamais vou esquecer aquele gosto, jamais eu vou esquecer o olhar da minha sogra. E se eu puder deixar um aviso é este: tenha muito cuidado com o que cozinha para você. Nem sempre é carinho, às vezes é maldição. Obrigado, Marina, pelo seu relato. Eu agradeço. Agradeço você que ficou até o final ouvindo essa história. E até o próximo relato. Grande abraço. Tchau.